gente pega, demora, mas às vezes não demora muito não. Às vezes a gente pega antes. Olha só que a gente estava em dúvida se Vinícius Torres Freire, que escreve na Folha de São Paulo, com um ar meio abobalhado, uma cara meio abobalhada, né? Se ele era burro ou mal intencionado. E logo nós descobrimos que inteligente ele não era, mas que ele é mal intencionado. Por quê? Porque no começo do governo Lula tudo iria dar errado, era um caos. E qual a solução? A solução que Vinícius Torres Freire exibia era a sugestão do mercado. Qual? Enxugar a máquina pública, conter o déficit. Não pode arrecadar mais, porque não pode pagar imposto. Então como é que faz para resolver o problema entre despesa e receita? Enxuga a máquina pública. Em outras palavras, encolhe o Estado. Mas o que Fernando Henrique fez? O que o próprio Lula já fez? O que o Bolsonaro já fez? O Bolsonaro vendeu tudo. Vendeu tudo não, desculpa, fechou os ministérios. Quer dizer, essas políticas de diminuir o Estado, de racionalização, elas foram feitas, não funciona, mas era isso que o Vinícius queria, obedecendo às diretrizes do mercado e diminuir a dívida através destas políticas. O que o mercado queria? Queria a segurança de que os pagamentos dos juros da dívida vão ser feitos e queria que cada título da dívida que o próprio mercado negocia não tivesse aí uma desvalorização por conta de se ter mais títulos na praça. É isso que o mercado queria e o moleque de recados do mercado dava essas sugestões ao Lula. É claro que logo em seguida ele viu que a economia melhorou, teve pleno emprego, o PIB melhorou e aí ele voltou atrás. Começou, a tentar aqui e acolá, chegou até a fazer artigos tipo assim: não sei, ninguém sabe por que a economia está melhorando. Agora, está tendo problemas na economia. São problemas de inflação. E não é que ele, Vinícius Torres Freire, agora, ainda que não tocando nos pontos principais, ele veio falar o que nós estamos falando. Então significava que quando daquela época ele era mal intencionado. E a gente dizia que ele era moleque de recados da Faria Lima. Continua o mesmo, porque agora que ele sabe que as medidas que têm que ser tomadas são a médio prazo, então ele não tem medo mais de falar. Olha só que interessante como a calhordice aparece. Olha só o que ele vem falar hoje, um dia depois dos nossos vídeos dizendo sobre o controle dos estoques reguladores. Olha só. Em casos extremos de problemas econômicos, tem que haver mudanças na agropecuária que dependem de políticas de médio e longo prazo, de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, crédito, assistência técnica, infraestrutura, logística, impostos, usos da terra. O que temos quanto a isso sob Lula 3? Não temos. Gostaram? Copiou o nosso vídeo, nossos últimos vídeos, e agora, de repente, ele sabe o que dizer. Então, quando ele dava o recado contrário,
era exatamente o quê? A vontade de cheirar o rabo dos que financiam a Folha de São Paulo, a Faria Lima, o mercado financeiro. Será que pararam de será que pararam de dar uma mão para o Vinícius Torre Freire e agora ele veio falar isso que ele veio falar copiado de nós? Ou ele realmente sabe isso que está falando? É claro que há aí, né, uma ampliação de elementos é justamente para confundir as coisas, porque nós não precisamos de tantos elementos, bastam dois. O que ele chama de usos da terra e reforma na agropecuária, e que ele não teve coragem de falar, nós aqui falamos. Trata-se de reforma agrária. É preciso ampliar o número de pessoas com acesso à terra para ampliar o leque de pequenos e médios produtores. Estas pessoas não vão exportar, elas vão trabalhar com o mercado interno e por isso elas vão ter preços para o mercado interno. É aquele carinha que tem um sítio, ele tem lá os seus pés de manga, né? 200 pés de manga, ele colhe a manga e leva para feira, sem atravessador. É ele mesmo que leva. Se você povoa o Brasil desse tipo de coisa, você tem fruta boa na mesa de todo mundo a preço justo. Todo país faz isso. Todo país que quer realmente alimentar a população não larga esta comida básica, por exemplo, uma fruta, na mão de grandes supermercados. Porque esses estão ligados às cadeias de exportadores. E estão ligados, eles próprios, enquanto grandes empresas, inclusive transnacionais, à compra e venda de ações, ou seja, participam do mercado financeiro. A partir das sociedades anônimas que eles são. Pessoas que compram ações deles aqui, mas também compram de várias outras empresas e participam do mercado financeiro. Esse tipo de gente lida com o mercado de exportação, o grande mercado feito em dólar. O pequeno produtor, o médio produtor, ele recebe a terra do governo, a terra parada, e ele vai receber uma logística e um crédito para ele produzir rápido e ter o escoadouro que é pôr na Kombi dele e andar 50 quilômetros no máximo para chegar na cidade e vender ali. Se você tem esta cadeia de dupla mão, um para exportação e outro para o mercado interno, você efetivamente tem um país alimentado. O Lula sabe disso? Sabe. O Freire está mostrando saber disso? Não sabe explicar direito, mas mais ou menos sabe. Mas não sabia, porque ali valia a má intenção. Agora, o problema é, dá para fazer isso? Ele mesmo está dizendo que é a médio prazo, então tem que começar agora para o Lula 6. Já que não começou no Lula 1, ou começou e parou, ou começou em parte, mas Bolsonaro parou porque ele vendeu a própria companhia de abastecimento. Vendeu? Não, destruiu, né? Então tem que começar. Agora, tem soluções a curto prazo para isso? Tem, porque já tem pequenos e médios produtores produzindo. E isso tem que ser associado com a força do MST. Tem que chegar para o MST e falar, bom, vocês são críticos do governo? Agora o governo está numa situação difícil, vocês também são apoiadores. Então vamos fazer um programa nacional de alimentação para valer em 1 ano e meio? Vamos arregaçar as mangas?
Ou não dá para fazer porque o Lula, se tocar nesse assunto de fomentar de fato o pequeno e médio produtor e de fato fazer a continuidade da reforma agrária, ele vai atrair uma oposição no Congresso que vai destruí-lo. Esse é o problema real. O problema real, portanto, é o de sempre, é o problema político. Eu tenho forças ou não tenho forças para fazer aquilo que eu sei há milhões de anos que eu devo fazer. Não deu para fazer no Lula 1, mas no Lula 1 para o Lula 2 daria, que ali o Lula tinha força política. Não fez, ou começou fazendo e o outro desestruturou, tudo bem, tem uma certa razão nisso. Mas em 2023 tinha que retomar isso, para agora, em 2025, começar a colher alguns frutos disso. Tem uma política do pequeno e médio produtor, do crédito agrícola e da comida barata? Tem, mas ela é pequena em relação às necessidades do país. Então o problema é que não é que não se sabe o que fazer, tem até armado o esquema para fazer, mas ele precisa ser feito nas escalas de necessidade do país. E aí a conversa com os supermercados fica uma conversa real, né? Tem o cara que exporta, se quer comprar dele, você compra. Tem o cara que não exporta, se quer comprar dele, você compra. Agora, por outro lado, tem ele vendendo na rua. E isto, gente, dá para fazer, inclusive com arroz e feijão. Porque eu, afinal de contas, sou daquele tempo que tinha a máquina de arroz, né, do município, que fazia o beneficiamento do arroz de um pequeno produtor de arroz. Mesma coisa para o feijão. Até a carne, que a gente tinha o chamado frigorífico municipal, que foram devorados pelas grandes cadeias de frigoríficos. Então, veja, eu volto a dizer, a gente optou por um modelo de um país que teria, né, nós optamos por um modelo onde é um país sem povo. Tudo se faz para exportar. É o modelo do Delfim Neto, né? Exportar é o que importa, era o lema dele. Fazer o PIB crescer com o povo passando fome. É o que nós estamos vivendo. O nosso PIB não está ruim, mas, no entanto, a hora que a gente vai comprar as coisas, não pode comprar. E aí, por mais emprego que você tenha, por mais aquecimento que tenha a economia, a orgia do consumo, que faz com que todo mundo fique feliz, não se realiza. E há um aviso da população para o Lula. Nós não queremos nada que seja para além da morte. Nós queremos agora, e é pouco. É apenas a orgia do consumo. Aí o Lula, né, que sabe que as coisas estão emperradas do ponto de vista político, ele começa a ter saídas que são as saídas que ele escutou na ditadura militar. Quando os governantes diziam, não tem isso como aquilo. Quando o Sérgio Chapelin e o Cid Moreira na TV falavam, o preço da batata está caro, então substituam a batata. Ele começa a dar esses recados. Porque ele está amarrado. E o Vinícius, que agora sabe que ele está amarrado, e que já, portanto, não está mais, ele próprio Vinícius, ligado tanto a ser moleque do mercado, acabou confessando que ele sabe a solução. Como o Lula sabe, como eu sei, como você sabe, todo mundo sabe. O problema é, temos maioria na Câmara para cutucar a onça com a vara curta com esse tipo de política, ou vai haver uma reação como já há, se a gente falar em pequeno e médio produtor? E reforma agrária. E reestruturação da pesquisa científica no Brasil para a agricultura. Se a gente falar nisso, os grandes produtores de agrotóxicos vão gostar? Não vão. Os grandes donos da terra vão gostar? Não vão. O mercado financeiro vai achar bonitinho isso? Não, porque a população comendo ou não comendo, para o mercado financeiro pouco interessa. Os aplicadores sempre vão comer.
Não comer, inclusive, nós se deixar. Então, meu amigo, nós estamos nisso. Nós estamos onde o que vale é dar força política para o presidente, para ele poder fazer suas políticas, ao mesmo tempo que cobrar essas políticas. Fora isso, não há outra saída. A não ser que você seja o Vinícius Torres Freire, né? Que pode viver tranquilo, metendo pau, por intenção que de longe é a boa. Muito de longe. É mais essa safadeza mesmo. Só que agora eu vou pedir para você colaborar com o canal e vou lhe dizer, o canal está de novo no fio da navalha, porque nós enfrentamos os caras grandes e agora, nesse período que a gente está mostrando a culpa do Bolsonaro, meu amigo, nesse período o chumbo é grosso. Nós não estamos conseguindo viabilizar 50% dos nossos vídeos. Tudo tem algum tipo de processo, algum tipo de censura. Qualquer coisa que você faz, eles caem em cima. Então a gente está precisando de ajuda, sim. Porque o que o YouTube está pagando não dá para manter o canal em hipótese alguma. Agora nós somos em 500 mil de pessoas no canal, e nos dois canais juntos, o velho e o novo. Se você dá um pouquinho, ou dá um pouquinho, nós conseguimos passar essa fase. Principalmente se você investe nos cursos. Há um curso sobre a alma posto aí. É um curso praticamente de pós-graduação. É um curso preparadíssimo, gente. Você pode pensar, puxa vida, esse curso merece uma contribuição minha, não merece? Então você faz pelo curso e não só por todos os outros vídeos. E faz pelo canal por conta de pertencer à esquerda reflexiva. Eu estou pedindo isso para você. Para a gente continuar a guerra, continuar a luta, para a gente não esmorecer. Fechar esse canal é fechar uma porta que a gente está com os dois pés nela há muito tempo segurando. Você pode ajudar? Sempre aqui embaixo vem o Pix e os lugares onde você pode ajudar. Eu conto com você. Nós todos contamos com nós todos. Daqui a pouco a gente volta.